Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, no verso 7, diz assim, Paulo que está falando aqui, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos irmãos, vocês sabem que um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta é conciliar a bondade de Deus com o sofrimento humano. Uma das maiores questões que o homem faz desde os seus primórdios é, se Deus é bom, por que nós sofremos? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo? Se somos seus filhos, se fomos lavados e redimidos, e Ele se tornou nosso Pai, por que Ele permite passarmos por sofrimento? Como conciliar a ideia de um Deus cheio de amor, permitir seus filhos passarem por tanto sofrimento? Isso é uma questão filosófica que acompanha o homem desde as mais remotas civilizações. E talvez você está lidando com este dilema na sua vida, passando por pesadas provações e dilemas tão íntimos, tão profundos, que você sequer pode compartilhar com alguém. Já não basta eles serem duríssimos e pesadíssimos, você tem que carregá-los sozinhos, porque compartilhá-los faria ainda mais pesado, porque ia expor você a uma vergonha ainda maior. Mas o fato é que, a despeito de termos um Deus bom, onipotente, onisciente, onipresente, que nos chama de filhos, a realidade é que nós sofremos. Jesus disse, no mundo, meus filhos, tereis aflições. Os que quiserem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Muitas são as aflições do justo. Não obstante a esses dilemas, nós, apesar de ser seus filhos, não estamos imunes aos sofrimentos e às humilhações da vida. Alguns têm mais facilidade de concordar e aceitar que o sofrimento é comum à fé cristã. Entretanto, surge um outro problema, que não é só aceitar o sofrimento, é quando o sofrimento insiste em permanecer, e ele simplesmente não cessa. Existem pessoas que depois de tanto tempo lutando em determinadas áreas, com determinados pecados, lidando com determinadas aflições, elas são levadas ao desânimo e à prostração, porque elas veem seus esforços
dedicação, orações, lutando contra aqueles males, não resultarem em respostas, o sofrimento permanece. A oração pedindo que o marido bêbado, mundano, se converta, simplesmente não é respondida. A oração pedindo para a enfermidade aguda, crônica, ser eliminada, simplesmente não é respondida. A oração para vencer aquele determinado pecado que tanto assola, humilha, envergonha, simplesmente não é atendida. Resultado, alguns desistem da fé. Outros entram no estado do que o Dr. Martin Lloyd Jones chama de depressão espiritual. Eles não desviam, mas permanecem em uma condição bem aquém da prevista pelo Senhor. Veja só o verso 7. E para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, presta atenção nisso, foi-me posto um espinho na carne. Em outras traduções diz, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Essa é a famosa passagem do espinho na carne. O que Paulo quer dizer com essa expressão? Foi-me posto um espinho na carne. A palavra carne aqui é um termo para usar físico, seu corpo, sua vida. Foi-me colocado um espinho no corpo. A palavra é carne, ok? E a palavra espinho, essa palavra, a palavra grega para espinho é skolopse, que tinha alguns significados. Ela era usada para identificar uma farpa de madeira. Quem trabalha com madeira sabe que sai farpas e muitas vezes cravam na pele, na mão. Era usada também para se referir à ponta de um anzol, a ponta. E também era usada para se referir a uma estaca pontiaguda, pontuda. Quando Paulo usa esse termo, foi-me posto espinho na carne, ele está querendo dizer, esse espinho é um objeto pontudo, que introduzido no corpo, causa dor física. É aquela madeira, quando é introduzida no corpo, traz inflamação, pus, e gera dor, muita dor. Quando Paulo diz, foi-me posto um espinho na carne, é uma metáfora para dizer, ele queria remeter isso ao sofrimento. Eu fui submetido a uma situação de profunda dor e profundo sofrimento, semelhante a uma estaca de madeira que é cravada no corpo e fica ali, inflamada, gerando pus, causando desconforto, dor, dor, dor e dor. Esse era o estado de Paulo. Eu sou um homem que estou debaixo de profunda dor e sofrimento. Aqui vai o primeiro princípio. Esse talvez é o homem mais santo, mais poderoso, mais distinto, mais incomum do Novo Testamento. Não existe figura, o Senhor Jesus não conta, o Senhor Jesus é Deus, mas não existe figura que se assemelhe a esse homem. Ele é o maior escritor do maior livro, o maior livro é a Bíblia, 66, dos 66, 13 são de autoria de Paulo, mas nem por isso ele ficou livre do sofrimento. Deus permite o sofrimento na vida de pessoas boas e pessoas santas. Não há uma unanimidade do que seja esse espinho, mas aqui, preste atenção, eu aprendo 3 lições. A primeira, não existe crente que não sofra. O fato de o espinho não ser definido traz algo para nós. Se o espinho fosse definido como algo físico,
Quem tem problemas espirituais não se identificaria. Se o espinho fosse definido como problemas de perseguição, quem tem problemas morais não se identificaria. O fato de o espinho não ser definido, coloca todos nós na mesma categoria. Significa que cada um de nós tem os seus espinhos. Cada um de nós tem um entrave, tem uma agonia, tem um dilema em nossas vidas cravado que nos persegue. Não há crente que não sofra. Tem gente aqui lutando com problemas morais desde o dia que converteu. Tem gente aqui lutando com problemas físicos que não se solucionam. Outros perseguições e calúnias e laços e motins sem fim. E outros espirituais, estamos na mesma categoria. Segunda lição, é Deus quem provoca o sofrimento. O texto diz, foi-me posto um espinho na carne. Quando diz foi-me posto, é Deus quem preparou o sofrimento, é Deus quem levou o sofrimento. Gênesis 22 diz, e Deus pôs à prova a Abraão. É Deus. Eu não creio na soberania do diabo. Eu não creio que Deus, o diabo está num braço de ferro, numa luta de braço, ora Deus, ora diabo, nesse maniqueísmo moderno. Não, o Senhor está numa categoria superior a tudo e todos. Terceiro, o instrumento de Deus. O texto diz, a saber, o mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no grego, angelos. Um anjo do diabo. Era o anjo que pegava o dardo e espetava Paulo. É o mesmo que está em Jó, capítulo 1, verso 2. Apresentaram-se os filhos de Deus um certo dia diante de Deus, e veio também Satanás. E Satanás disse, tira tudo dele, para ver se não blasfema. Deus permitiu e deu uma ordem para o diabo, vai, tira tudo dele, só não tira-lhe a vida. Satanás foi afligir Jó, por ordem e limitações de Deus. Lutero diz que até o diabo é diabo de Deus. Não há crente que não sofra. Todos nós temos uma espécie de espinho. Deus é quem provoca. Esse é o que... E qual é a nossa atitude diante do sofrimento? Qual é a sua atitude? O que você faz diante da dor e da vergonha? Verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Em razão de tanta dor, tanto sofrimento e humilhação, Paulo fez como todos nós faríamos. Paulo orou pedindo para Deus eliminar aquilo. Paulo pediu, Senhor, essa estaca cravada na minha carne, que me inflige dor e me humilha, tira ela, tira, me dá alívio, eu não aguento mais esse tormento. Ele queria alívio. Nós também, meu irmão, depois de tantos anos, é pus, é inflamação, é dor, é vergonha. Nós vamos a Deus e pedimos, Senhor, converte o meu marido. Senhor, me cura dessa deficiência no meu caráter. Senhor, me liberta dessas enfermidades físicas. Senhor, eu não aguento mais cair nesse pecado, me livra. Nós oramos. Deus não tirou o espinho de Paulo. Respondeu. Qual é a solução de Deus então para o sofrimento? Para a dor? Verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mas sabe o que Deus faz, queridos irmãos? Sabe o que Deus faz em face ao seu sofrimento? Ele não respondeu a oração de Paulo. A dor e o sofrimento continuou. Deus não solucionou o caso de Paulo. E agora? Isso simplesmente se recusou a tirar. Deus simplesmente se recusa a aliviar a sua dor, se recusa a converter esse homem que te violenta, abusa de você, te molesta, que seria mais confortável conviver com um demônio do que com esse homem, mas ele segue lá. Deus se recusa. Está aí o que ele faz? Ele responde assim para Paulo: a minha graça te basta. O que significa? De um jeito ou de outro, Ele vai te atender, Ele vai nos ajudar. Quando Ele fala minha graça, graça que é recursos, sabedoria, poder, graça, significa: Paulo, eu não vou retirar o espinho, mas vou conferir graça a você, para você suportar. Vou dar recursos, fé, coragem, amor, força, para você suportar o espinho. Ele poderia trazer alívio a Paulo, eliminando o espinho. Mas ele trouxe alívio a Paulo, sem eliminar o espinho, dando a Paulo recursos para suportar o espinho. É isso que Deus vai fazer. Ele pode não remover a sua dor, mas vai te dar forças para aguentar a sua dor. Ele pode não responder às suas orações e te livrar do sofrimento, mas Ele vai te abraçar, te erguer, te amparar, te sustentar no sofrimento. É isso que Ele promete. Olha a ideia que é assim, ó. Imagina que você está passando no Rio de Janeiro, não tinha outro lugar para dar exemplo como esse, que eu vou falar de bala, tiro, canhão, fuzil, só tem o Rio de Janeiro. Você está passando um belo dia, está na linha vermelha, aí num cruzamento há um tiroteio, coisa comum, é a paisagem, faz parte já né? E de repente uma bala perdida atravessa o seu joelho, e ela fica alojada entre os ligamentos posterior e cruzado, e ela faz você mancar, é uma dor violenta. Você chama a ambulância, eles levam você para o centro cirúrgico, e vem todos os especialistas do mundo e diz: se remover a bala, vai ter que arrancar a perna dele. Costura, fecha. O paciente acorda. Olha, está vendo essa bala que te faz andar assim e causa dor? Não tem jeito de remover. Mas doutor, o que eu faço para endireitar? Meu Deus, o que eu faço? Não, calma. Mas tem um negócio, tem uma injeção aqui. Toda vez que você vir tomar ela, vai endireitar a sua perna e tirar a dor. Vai passar um tempo, quando passar o tempo, você vai doer de novo, se mancar, volta aqui, toma ela, endireita e tira a dor. O Senhor está dizendo: eu posso não remover a bala da aflição, a bala que te deixa humilhado e com dor, mas eu tenho uma porção de graça para aplicar em você, que vai tirar a sua vergonha e remover a sua dor. E todas as vezes que voltar a doer e te humilhar, volte até mim, recorra à minha graça, que ela vai te sustentar. Amém? É isso que ele está dizendo. Senhor, pastor, não sei se vem pelo SUS, mas e se acabar a injeção, a vacina? A graça de Deus é inesgotável. Você pode ir a ela.